Olá, que a paz de Deus esteja com cada um de vocês. Este é um canal de leitura bíblica e de oração a este nosso Deus. Então fica aí até o finalzinho do vídeo, porque eu tenho a certeza que Deus vai te abençoar grandemente. Eu tenho a certeza que Deus vai falar com você através da palavra dele. Jesus Cristo disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então Jesus Cristo ele está conosco aqui neste vídeo para nos abençoar. E eu tenho a certeza que Deus vai falar com você através da palavra dele. Ele fala. Ele fala através da palavra dele. Ele abençoa através da palavra dele. Ele abre portas, caminhos através da palavra dele. Ele nos dá sabedoria, direção, discernimento, compreensão. Tudo aqui ó, dentro da palavra dele. Por isso a necessidade de lê-la, de meditar nela, estudar, fazer o seu devocional todos os dias na palavra de Deus, porque ela é uma palavra viva e, como eu sempre falo aqui, é de Deus. Não é minha, nem sua, nem de qualquer outra pessoa. Ela é de Deus. Foram escritas por homens, mas inspiradas pelo Espírito de Deus. Deus estava ali ditando e os homens ali da época, os profetas, os apóstolos, foram então digitando, foram escrevendo aqui a vontade de Deus para que nós venhamos hoje através dela, através da ajuda do Espírito Santo, do Espírito de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, ser iluminado e ser abençoado. Então, quando você pegar a palavra de Deus para ler, peça ajuda ao Espírito Santo, peça ajuda ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, não saia do vídeo aí não. E eu quero que você pense comigo que se Deus aparecesse para você agora, o que você pediria a Ele? Para nós conversarmos com Deus e recebermos as bênçãos de Deus, para termos comunhão com Deus, Ele não precisa aparecer. Basta nós termos fé nele através do seu Filho Jesus Cristo. Mas e se Ele resolver aparecer para você, como Ele já fez algumas vezes aqui no Antigo Testamento e no Novo? Apareceu para Moisés, apareceu para o rei Salomão. Até quero trazer um exemplo para você, uma palavra aqui, sobre o dia que Deus apareceu para o rei Salomão. Então, se coloque no lugar deles e imagine Deus aparecendo para você. Se Deus aparecer para você hoje, qual será a sua reação? O que você pediria a Ele? Como que você reagiria diante de Deus se Ele aparecesse para você? Olha para você como que Salomão reagiu, olha qual foi o pedido dele. 2 Crônicas, capítulo 1, vou ler do versículo 7 aqui ao versículo 13. Depois eu quero ler uma outra passagem também. Mas aqui Deus diz: naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. Apareceu para Salomão Deus. Deus ainda falou com ele: você pode pedir o que quiser que eu vou te dar. Agora imagina Deus aparecendo para você e fazendo dessa mesma forma, te perguntando, você pode pedir o que você quiser que eu vou te dar. Imagina. Respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usaste para com Davi meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi meu pai. Olha o pedido dele, hein? Olha que pedido. Porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Esse foi o pedido do rei Salomão. Primeiro ele pediu a Deus para que ele viesse cumprir as promessas da qual Deus já havia prometido ao pai dele, o rei Davi. E tinha promessas também sobre ele, sobre o rei Salomão. Ele lembrou das promessas. Por isso a necessidade de você estar sempre lembrando das promessas a qual Deus tem para você, através do Filho dele, Jesus Cristo. Lembre sempre das promessas, das bênçãos de Deus, a qual já está garantida para você em Jesus Cristo. Para que você possa estar pedindo ali. Não é que você venha, não é que é necessário estar lembrando a Deus. Deus não tem amnésia, Deus sabe de todas essas coisas. Mas para que você mesmo seja fortalecido, para que a sua fé venha se fortalecendo cada vez mais. E quando vier as aflições, as dificuldades, porque elas vêm, você possa lembrar das promessas a qual Deus tem para você. E você possa continuar de pé, firme, confiante nesse nosso Deus. E ele pediu a Deus também sabedoria e conhecimento. Então foi esse o pedido dele. Aí a resposta de Deus para ele:
Disse Deus a Salomão: porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constitui rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Voltou Salomão para Jerusalém, da sua ida ao alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Então ele soube pedir a Deus. Ele pediu a Deus ali o desejo dele. Não era para satisfazer os desejos dele, da carne dele, não. As vontades dele, não. Foi um desejo sábio, foi um pedido sábio. Um pedido que agradou a Deus, então que Deus concedeu a ele, e muito mais ainda. Por isso que fala no Salmo 37, foi até o rei Davi que fez: agrada-te do Senhor e ele satisfará do desejo do seu coração. Ele agradou aqui de Deus, e Deus satisfez os desejos do coração dele, concedeu a ele o pedido dele, que não era um pedido egoísta, não era um pedido egoísta, pensando só nele, não. Mas ele pensou no povo de Deus. Os pedidos mais sábios são esses, quando nós pensamos no nosso próximo. Deus cuida de você. Quando você pensa no seu semelhante, no seu próximo, e pede em prol do seu próximo, você pensa mais nos outros do que em você mesmo, você pensa mais no reino dos céus, no reino de Deus, em Jesus Cristo, do que em você mesmo. As demais coisas serão acrescentadas a você. A sabedoria, a inteligência, a força, a riqueza, a honra, livramento, proteção será acrescentada a você. Então esse foi um pedido sábio, inteligente, e ele estava sempre aqui em comunhão com Deus, em oração a Deus. Veja que ele estava oferecendo sacrifício a Deus, a qual Deus pareceu para ele. Por isso a necessidade de nós estarmos sempre na presença de Deus, buscando a Deus. Porque a nossa busca a Deus, a nossa aproximação a Deus vai nos fazer sobressair as demais pessoas que estão negligenciando o reino dos céus. Estão negligenciando os mandamentos e a vontade de Deus. Foi o que aconteceu também com o Daniel, o profeta Daniel. Eu até separei aqui para você também, era o outro texto que eu disse que ia ler para você, que ele era ministro. O rei Dário tinha posto ele como ministro, e os outros ministros companheiros dele estavam com inveja dele porque ele sobressaía, a inteligência dele era fora do comum, a sabedoria, a inteligência, a maneira dele manejar as coisas, ele sobressaía em tudo, ele estava por cima de tudo. Mas por quê? Por causa da comunhão dele com Deus. Veja o que fala aqui no versículo 3 de Daniel 6. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas. Ele distinguiu, ele sobressaía por cima, ele brilhava entre os outros ministros ali, entre os outros governadores ali, entre os vereadores ali. Por quê? Porque nele havia um espírito excelente. Qual que é esse espírito excelente? O espírito de sabedoria, o espírito de Deus. Ele era conduzido por Deus. Ele estava em comunhão e intimidade com Deus. Então ele era luz ali. Ele era só, ele sobressaía. E o rei pensava em estabelecer sobre todo o reino. Então, os outros ministros sabiam que o rei já estava pensando, já estava manejando ali, já estava preparando Daniel para que ele viesse reinar sobre todo o reino. Aí o que eles fizeram? Ficaram com inveja. E tramaram então algo ali que viesse pegar Daniel ali em algo que não estava de acordo com a lei aqui do rei, para então castigar ele. Mas Deus, ele, como fala aqui em Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? E Deus era por Daniel. Então não tinha lei nenhuma, homem nenhum que poderia barrar Daniel, atrapalhar os planos a qual o próprio Deus tinha para a vida dele. Mas por quê? Porque ele era um homem que estava em comunhão com Deus, a necessidade de ter comunhão com Deus. Veja como é que ele tinha comunhão com Deus aqui no versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, qual que é a escritura que estava assinada? Era um decreto, que ninguém podia orar ao seu Deus naquele dia ali, naquela data ali, qual eles tinham marcado. E ela já estava assinada. E quem fosse pego, ia, no caso de Daniel aqui, ia ser jogado nas covas dos leões, ia ser morto. Mas ele entrou na casa dele e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia. Eu quero que você preste atenção aqui. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. 3 vezes por dia. Você tem orado quantas vezes por dia? E de joelhos? Quantas vezes você tem dobrado o seu joelho diante de Deus?
Qual que é a sua comunhão com Deus, a sua intimidade com Deus, a sua aproximação de Deus? Veja que foram dois grandes homens aqui, a qual eu trouxe exemplo para você, que mantinham uma comunhão, uma intimidade com Deus e que foram homens poderosos, homens prósperos, homens grandemente abençoados pelo nosso Deus. Por causa de quê? Por causa da comunhão com Deus, por causa da aproximação deles de Deus, que foi o rei Salomão e aqui também Daniel, o profeta Daniel, o homem de Deus que estava ali orando a este nosso Deus 3 vezes por dia. Ore a Deus mais do que 3 vezes por dia, a todo instante. Pegue na palavra toda hora, todo tempo, medite nela. Fique com ela no coração. Hoje em dia a gente vê como que as pessoas estão distraídas demais com muito entretenimento. Hoje em dia tem muitas coisas na televisão, muitos aplicativos na televisão que distraem as pessoas, que distanciam as pessoas da palavra de Deus, da oração, da comunhão com Deus, das coisas de Deus, do reino de Deus. Tem o celular. As pessoas ficam 2, 3, 4 horas ali na frente de uma televisão, pega o celular toda hora para mexer e vai deixando a palavra de Deus de lado, a comunhão de Deus de lado. E as coisas vão acontecendo, né? O inimigo ele é astuto. Aqui em Pedro fala que o nosso inimigo, o nosso adversário, ele é como um leão que está ao derredor, sempre procurando uma brecha para devorar, para tragar as pessoas. Então ele está sempre ao derredor, procurando ali, ver a fraqueza das pessoas, e ver a brecha que as pessoas estão dando. E a maior brecha que eu vejo hoje que as pessoas estão dando é do distanciamento delas de Deus, o esfriamento da fé, a negligência na leitura da palavra de Deus, a negligência na oração. Por isso eu criei este canal aqui com esse intuito de incentivar as pessoas a ler a Bíblia, de ter entusiasmo de ler a Bíblia, ter alegria, de voltar-se para a palavra de Deus. Há tempo para todas as coisas, você tem que controlar isso, porque o meu desejo, o desejo do meu coração, e muito mais do coração de Deus, é que você venha ser abençoado. Mas no meio de ser abençoado, há um caminho a ser trilhado. É através da palavra de Deus, é através do Filho dele, Jesus Cristo. Jesus Cristo diz, sem mim nada podeis fazer. Por isso, eu bato sempre na mesma tecla, eu faço aqui vídeo todos os dias, para você ler a Bíblia, leia ela. Não fique sem ler a palavra de Deus. Leia ela todos os dias, busque ela todos os dias. Aí você vai ser como um Salomão e como um Daniel, vai sobressair aos demais. A sabedoria vai ser excelente, a inteligência, a compreensão das coisas. Você vai brilhar. Você vai ser bem-aventurado de verdade, feliz de verdade, abençoado de verdade. Essa é a vontade de Deus. Então, aproveita esta rica oportunidade, porque se você está visualizando esse vídeo aqui, é um sinal grandíssimo de que Deus ama você muito, mas muito mesmo. Por isso, você chegou até este vídeo, porque Deus está chamando a sua atenção para você se aproximar mais dele, porque Ele quer te abençoar muito mais ainda. Você é uma pessoa abençoada. Você é um homem abençoado, uma mulher abençoada, mas Deus Ele quer te abençoar muito mais ainda. As bênçãos de Deus são infinitas, não tem limite. As promessas de Deus não têm limite. É como o homem, nós somos limitados para abençoar as pessoas, para presentear as pessoas, para ajudar as pessoas, nós somos limitados. Mas para Deus não existe limites para Ele, para nos abençoar. Ainda que seja humanamente falando, que seja impossível. Você pode viver uma vida inteira e não conseguir alcançar aquela bênção humanamente. Mas para Deus, o que Deus tem para fazer em 1000 anos, se quiser, é para fazer num dia, num segundo. O que tem para fazer em 1 segundo, se quiser, é para fazer em 1000 anos. Para Deus não há impossíveis, não há limites para nos abençoar. Mas para isso nós precisamos trilhar o caminho certo, que é da comunhão com Ele, da intimidade com Ele, da aproximação dEle, da leitura da palavra, da oração. Pega esses 2 exemplos que eu trouxe para você hoje, Salomão e Daniel. Olha a parte boa deles. Veja aqui os exemplos maravilhosos a qual Ele nos deu, para que nós venhamos então ser também ricamente abençoados. E o nosso maior exemplo, como todos já sabem, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso maior exemplo, que estava orando a todo instante a Deus. A todo instante, e ele estava levando também os seus discípulos, as pessoas também a orar. E hoje continua fazendo a mesma coisa. As pessoas falam de Jesus como se Jesus às vezes estivesse muito distante de nós, ou como se ele não existisse, como se fosse uma lenda, mas não. Jesus Cristo, ele está vivo. Ele morreu, mas no 3º dia ele ressuscitou e está vivo, ele não morre mais, ele venceu a morte. Ele tem poder sobre a morte, ele tem domínio sobre todas as coisas, no céu, na terra e no inferno.
Ele tem um poder, o controle absoluto de todas as coisas. Ele está vivo. Só não está aqui como em carne e osso, fisicamente, mas em espírito ele está. E ele prometeu, e tenha certeza disso, que eu estarei com vocês por todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim de todas as coisas. E ele está. Você tem que crer nisso, entender. E você só vai conseguir ter mais essa convicção, mais essa aproximação de Jesus Cristo. Bato na tecla aqui mais uma vez. Eu sempre falo. Através da leitura da palavra de Deus. Através da oração. Faça isso. E você vai ver a diferença. Você vai ver. Eu te dou garantia de 100% que sua vida vai só melhorar cada vez mais. Você só vai crescer cada vez mais. As coisas vão começar a fluir. Vai começar a acontecer naturalmente. Isso é garantia que eu te dou 100% baseado que é dentro da palavra de Deus. Amém? Agora eu vou orar para você para nós estarmos terminando este vídeo, esta palavra. Ore comigo também. Pai, obrigado por esta palavra. Eu peço abençoe este meu irmão, essa minha irmã que ora comigo. Peço abençoe ele, ela, fortaleça, Pai. Eu peço ajuda a ela para se aproximar, ele se aproximar mais do Senhor. Perdoa os pecados, Pai, por pensamentos, pecados por palavras, atos, atitudes. Tenha misericórdia, Pai. E continue vivificando cada um deles, Pai, nos caminhos, nos preceitos, Pai, nos projetos e nas obras do Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. E eu peço que repreenda, Pai, todo esfriamento dessa pessoa, todo desânimo, marasmo, todo pensamento ao contrário, tudo que não é, Pai, do Senhor, Pai, tudo que é contra a vontade do Senhor, contra os ensinamentos do Senhor, Pai. Ó, Pai, tudo quanto é mal sobre esta vida, Pai, eu repreendo no nome de Jesus Cristo, Pai. E eu peço, Pai, que o Senhor cura, sara, liberta, Pai. E ajude essa pessoa, Pai, a ficar firme nos caminhos do Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor, no nome do seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Amanhã, se Deus quiser, nós vamos estar aqui de novo, nesse mesmo horário, lendo a palavra de Deus e orando e conversando com Deus. Amém? E tem essa consciência aqui, que eu estou sempre aqui dizendo também. Você vai estar conversando com Deus. É Deus, Criador dos céus e da terra. Ó, vai ter contato direto com Ele através da palavra, através de Jesus Cristo. Isso é real. Tem essa fé, essa convicção, e você vai ver Ele abrindo as portas para você e te abençoando grandemente. Então, tchau para você. Até amanhã, se Deus quiser, no nome de Jesus Cristo.